Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nesta nossa primeira aula de teleaula, nós vamos ver um breve resumo sobre o relevo e os biomas, as áreas de floresta de áreas naturais da Europa. A Europa aqui, ó, como nós temos o continente, ele é limitado pelo Oceano Atlântico ao norte. Aqui nós temos uma região chamada o Mar do Norte, entre o Reino Unido e o continente europeu. O Círculo Polar Ártico, Oceano Glacial Ártico ao norte. Nós temos o Mar Báltico, ele é quase que um mar interno, ele é semelhante ao Mar Mediterrâneo que fica aqui ao sul. Nós temos a região do Estreito de Gibraltar. E nós temos a região aqui todinha, o oeste da Europa é banhado pelo Oceano Atlântico. Eu acho que isso aqui está muito grande. Acho que ficou um pouco melhor, né? Bom, tá aí. A Europa é um continente, apesar de ser o menor dos continentes, ele é um continente culturalmente bem diversificado. A Europa tem algumas regiões que são bem interessantes, que são as regiões que foram formadas a partir dos últimos períodos de glaciação. São os fiordes que são encontrados na região do norte da Europa, nos países nórdicos da Europa, a Noruega e na Suécia, por exemplo. Algumas regiões são dominadas por glaciares, que são grandes geleiras, que são resquícios do período em que o planeta já foi totalmente congelado. Porém, lá elas ainda resistem justamente devido a estarem próximas ao Círculo Polar Ártico. A Europa tem mais ou menos o seu relevo, a sua maior parte é um relevo baixo, por isso, inclusive, eles se preocupam muito com a questão do aquecimento global, com o aumento do nível dos oceanos. Nós temos lá algumas pequenas cordilheiras, elas não são longas e extensas, nem tão quanto altas quanto o Himalaia e os Andes, mas nós temos os Alpes escandinavos lá no norte. Nós temos na região central leste da Europa, nós temos os Carpatos. Nós temos a região, bem na região central da Europa, aqui ó, os Alpes. Já na Península Itálica nós vamos ter os Apeninos e os Pirineus, que fica entre uma parte do continente e já a entrada da Península Ibérica. O norte e a região central da Europa é dominada por grandes e velhas montanhas que se formaram em aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Por isso que elas são consideradas velhas montanhas. Porém, a maior parte do território europeu, 75% do território, é composto por imensas planícies. São regiões de terras planas e baixas. Quem mais sofre com isso é a região dos Países Baixos, como você pode estar vendo. Aqui é a região onde a gente tem um moinho, né? A gente tem um moinho. E a partir desse moinho, ele bombeia a água para o lado de fora do país, devido à região do país ser muito baixa e então a água invade facilmente. A vegetação era uma vegetação muito diversificada, vai desde a vegetação polar, que fica lá no extremo norte, na região do polo, que é a região da chamada taiga. Ficam aproximadamente 9 meses de inverno, olha só, e o inverno rigoroso com temperaturas que chegam a bater os 40 graus negativos. Temos também uma vegetação que cresce nessa região, devido a um solo, inclusive, ser um solo fértil. Na região da Rússia, há uma grande plantação justamente para que utiliza esse solo fértil proveniente de uma terra gelada, de uma região muito fria. Já no sul da Europa, o solo também é favorável à agricultura, porque ele tem a sua origem vulcânica. Os rios são de imensa importância, porque todos os rios da Europa são navegáveis e eles são utilizados amplamente como
meios de transporte, não só de carga e também como de passageiros. Nós temos o rio Sena, nós temos o Reno, o Danúbio. Olha aqui, olha. Nós temos os dois rios aqui, nesse caso o rio Danúbio, e aqui um mapa do rio Sena. Eles passam por vários países, países fortemente industrializados, então eles têm uma grande importância econômica, não apenas em gerar energia elétrica, mas também como produção e escoamento da produção. Está aqui uma foto de um dos portos localizados na região do rio Reno. No caso aqui é na região de Roterdã, na Holanda. E temos também algumas paisagens do clima polar, que aí nós temos diversas, nesse caso aqui é um mapa com todos os climas e atuação. Como você pode ver aqui, a região do sul da Europa, nós temos o clima mediterrâneo, de influência do mar Mediterrâneo. Ele é um clima mais seco ao longo do ano, chove, porém não chega a chover tanto quanto na região do temperado Atlântico, que sofre a influência das intempéries, da evaporação das águas do Atlântico. Então aqui é uma região também onde temos as 4 estações bem definidas, porém o inverno é rigoroso e é muito úmido. Já na região do norte, nós temos o clima polar e o subpolar. São climas extremamente frios e rigorosos. O que influencia nesse clima frio e rigoroso? É exatamente a altitude, a distância em relação à linha do Equador, que interfere também na quantidade de radiação solar, e a influência do mar também, né? A distância que se encontra do mar, que nós chamamos de maritimidade ou continentalidade. As paisagens da Europa, elas têm uma grande variação, como você pode ver aí na sua apostila, inclusive. Os climas, eles também são bem diversos, como você também pode conferir a partir da sua apostila, acompanhando aqui a transferência, a nossa teleaula. Nós temos aqui, por final, localização total da Europa. Olha só, nós temos aqui a zona temperada do norte, onde a Europa está basicamente localizada. Temos uma parte da Europa aqui, olha, são aproximadamente 10% na região da zona glacial ártica. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Opa! Nós vamos ficando por aqui. Logo em breve teremos mais uma teleaula. Espero ter dado claro algumas coisas a respeito sobre o relevo e o clima e biomas da Europa. Caso eu fui rápido demais, você pode voltar o vídeo aí e ver quantas vezes for. Acredito que só uma vez está bom, eu não fui tão rápido assim, a ponto de você se perder. Mas se é o caso, volta quantas vezes for necessário. Isso aí, por enquanto ficamos por aqui. Um abraço, até mais. Um abraço à distância agora, né? Tchau!